Paz do Senhor para todos. Quero mais uma vez nessa manhã, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos abençoou e nos deu a permissão para abrir nossos olhos. Temos que ser gratos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos colocou nessa manhã para estarmos diante dele, exaltando, engrandecendo, glorificando o nome dele e sendo abençoado mais um dia, porque quando a gente abre os olhos é motivo de sermos abençoados, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade. Seja grato ao Senhor pelo dia, pela tarde, pela noite, pelo respirar, pelo acordar e porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade nessa manhã. Eu quero estar lendo nessa manhã um versículo da palavra de Deus que está no livro de Salmos 6 e Salmos 7. São os dois capítulos que nós estaremos nessa manhã falando um pouquinho da palavra de Deus. O capítulo 5 eu vou falar no versículo 3 e 12, que vai falar bem assim: Pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a minha oração e vigiarei. O 12. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Agora o capítulo 6, versículo 8 e 9. Vou estar compartilhando com os amados nessa manhã. O capítulo 8 do versículo 6, versículo 8 do capítulo 6 vai falar: Apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Versículo 9. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Davi, quando ele estava passando um momento de dificuldade dele, ele profetizou e declarou que o Senhor o ajudaria e o Senhor passaria com ele. O título dessa palavra, no capítulo 5, vai falar: Deus odeia os ímpios e abençoa aos justos. O título do capítulo 6 vai falar: Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o perdão. Eu quero te dizer nessa manhã que eu não sei a tua luta, eu não sei a tua dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu quero te falar nessa manhã: o Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito, Ele pode todas as coisas na minha vida e na sua. Eu não sei onde é que você está colocando a sua força. Eu não sei onde é que você está colocando a sua fé. Eu não sei qual é o seu braço direito. Eu sei que o Deus que eu sirvo pode todas as coisas na minha vida e também pode todas as coisas na tua vida. Eu quero te dizer nessa manhã que a alegria do Senhor é nossa força. Davi estava passando por momentos difíceis, mas ele acreditou, ele determinou: pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a minha oração e vigiarei. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma luta, por um momento muito delicado, porque tem hora, amados, que a gente passa nos estreitos assim tão forte, que a gente fala assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, o que foi que aconteceu? Senhor, onde é que o Senhor está? Tem hora que o negócio é tão forte, que a gente faz essas perguntas para o Senhor. Mas o que Davi fala aqui na palavra é que pela manhã ele vai orar e ele vai vigiar. E ele tem certeza, ele tem a plena convicção que Deus vai ouvir a oração dele. Ele fala: pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Aí no 12 vai falar: pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás de tua benevolência como de um escudo. Então, Deus, ele vai abençoar o justo. Davi fala: se você andar com a justiça, se você andar com a verdade, se você andar com Deus, Deus vai te abençoar. Só que, muitas vezes, a gente quer a bênção, mas a gente não vigia. Aí, se a gente não vigiar, a palavra fala vigiar e orar. Aí, primeiro a gente vigia para depois a gente orar. Davi falou: não, eu vou orar e depois eu vou vigiar. Só que, se você orar e não vigiar, você vai perder a tua bênção. Porque o inimigo, ele está ali só te observando. O inimigo está ali na espreita, só olhando tuas atitudes. E aí você ora, se põe diante de Deus, clama, e você não vigia. Se você não vigiar, você vai perder a tua bênção. Esse escudo de benevolência não vai chegar na tua vida, porque Deus quer nos abençoar, mas por causa da nossa falta de sabedoria, nossa falta de vigilância, a gente perde nossas bênçãos. Versículo 8 e 9, ele fala que tem que apartar dele os que praticam a iniquidade. Você tem que selecionar com quem você anda. Você tem que selecionar com quem você fala os seus problemas. Você precisa selecionar com quem você fala, com quem você desabafa. E ele vai falar: o Senhor ouviu a voz do meu pranto. Ele tem certeza, tem convicção que se ele se afastar das pessoas indevidas, das pessoas que querem levar ele para o buraco, Deus vai ouvir a oração dele, Deus vai dar a vitória dele.
Mas a gente tem que selecionar, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que andar de acordo com a vontade do Pai. E o 9 vai falar: o Senhor já ouviu a minha oração. Ele já determinou, Davi, ele profetizou que Deus já ouviu a oração dele. Então, por mais que você esteja passando por dificuldade, por mais que você esteja passando por necessidade, por decepção, por calúnia, por difamação, ele fala que o Senhor já ouviu a oração dele. Porque tem hora que a gente ora e fala assim: mas será que Deus está ouvindo? Será que Deus está falando comigo? Será que Deus está me escutando? Será que Deus não me abandonou? Será que Deus não me esqueceu? Tem hora que a gente fala isso, tem hora que a gente pensa isso, tem hora que a gente fala isso. Mas Davi falou: não, Deus já ouviu a minha oração. Davi determinou e decretou a vitória dele perante o Deus que ele sabe que pode todas as coisas e pode fazer algo pela vida dele. E é isso que a gente precisa fazer: acreditar e determinar que Deus tem poder de tirar a gente do vermelho e no final do ano colocar a gente no azul. Mas a gente tem que crer, a gente tem que acreditar, a gente tem que se segurar em alguém. O que a gente tem hoje? Ah, missionária Elia, eu não tenho nada. Nós temos a palavra. A palavra de Deus fala que ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela não volta a fazer nem na minha vida nem na sua. E o 9 ele vai falar: o Senhor já ouviu minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Então ele está falando: se eu orar, eu tenho certeza, porque Deus vai ouvir a minha oração. Eu quero te dizer nessa manhã que hoje eu estava compartilhando a palavra com a minha irmã. No livro de Jeremias, o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, não ore por esse povo que eu não vou responder. Então, amados, a gente tem que ter crédito com Deus, a gente tem que ter obediência com Deus, a gente tem que ter vigilância com Deus. Porque muitas vezes a gente ora, Deus não responde. Por quê? Porque nós estamos em desobediência. Se você orar, Ele vai falar: eu não vou responder a tua oração. Então você tem que obedecer e vigiar para que Deus venha te dar a tua vitória nessa manhã. Eu profetizo toda sorte e bênção na minha vida e na sua. E profetizo nessa manhã, levanta minhas mãos para o céu e digo: o Senhor já nos abençoou e já nos tirou do vermelho, porque Ele vai nos dar a estratégia do céu. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa manhã.